Oi, gente! Hoje quero falar um pouquinho com vocês sobre os 6 mitos que podem travar o seu processo de emagrecimento, o seu processo para obter resultados. Eu sou a Mariana Cárdenas, sou nutricionista clínica e esportiva e tô aqui com o meu canal para ajudar vocês com conteúdos exclusivos e com muita abordagem da nutrição na prática e fazer com que você tenha resultados e aprenda com tudo isso que eu quero falar com vocês. Hoje eu quero ser bem prática, não fazer esse vídeo durar muito e começar a comentar realmente algumas perguntas do que eu fiz, que eu sei também que alguns pacientes aqui no consultório falam e aí eu quero desmistificar tudo isso e deixar o quanto mais simples e também para fazer com que esse processo de emagrecimento aconteça, tá? Eu até anotei eles aqui com vocês e vou começar a ler e discutir sobre cada um e o que pode envolver você e o seu processo. Carboidrato à noite engorda? Lógico que não, tá? O que engorda, gente, é a quantidade de carboidrato consumido durante o seu dia. Não quer dizer que à noite vai ser o seu problema para emagrecer ou para engordar, e sim a quantidade desse carboidrato que você consome durante o seu dia inteiro. É lógico que comer e já dormir, ninguém gosta. Por quê? Porque a gente está ali ativo, come e precisa metabolizar aquele alimento e aqueles nutrientes. Então você já faz isso e já deita, o seu metabolismo já começa a reduzir, tá? Então a gente sim fala sobre refeições mais leves no período da noite, mas não que os carboidratos é quem te engordam à noite. E sim também o quanto de carboidrato que você consome, como a qualidade desse carboidrato que você consome. Então, às vezes preferir alguns carboidratos mais integrais, então como um arroz integral, algumas frutas ou batata doce, mandioca. Então, os legumes complexos que a gente fala, que tem uma dosagem de carboidrato maior, mas que são sim bons para esse período da noite, para que você não venha com pão, macarrão, doces, e sim esses carboidratos que podem te engordar ou então não te emagrecer. Mas isso, gente, é no período do seu dia todo e não somente à noite. Um outro tópico: gordura faz mal e deve ser cortada da dieta. Lógico que gordura num processo de emagrecimento e resultados efetivos tem uma caloria maior do que o carboidrato e a proteína, tá? Então a gente tem que se preocupar com a gordura durante todo o nosso dia, mas a gente não precisa ficar sem ela. A gente tem que preferir gorduras boas, como azeite, abacate, coco, castanhas, na verdade, todas as oleaginosas que a gente fala. Então, castanhas, amêndoas, macadâmia, nozes. E aí sim, você controlar essa quantidade como fontes de gorduras boas durante o período do seu dia. Agora, frituras, alimentos ultraprocessados que têm muita gordura e muito colesterol, aí isso sim trava o seu processo de emagrecimento, tá bom? Mas gorduras boas não trava e quando consumidas com moderação, até melhoram o seu processo de emagrecimento, porque a gordura ela tem um processo de digestão que te dá mais saciedade. É a mesma coisa com as proteínas. Então isso faz com que você tenha um pouco mais de saciedade, coma menos. Então sim, as gorduras podem ser boas aliadas nesse processo seu de emagrecimento. Outra pergunta: preciso cortar pão, arroz e feijão? Gente, isso acho que eu mais escuto no meu consultório tem pessoas que já vêm de uma reeducação e às vezes até sozinha, pesquisa na internet, hoje em dia pesquisa com o IA, e aí fala: ai Mari, eu já cortei um monte de coisa, já cortei arroz, já cortei feijão, já cortei pão. E não, esses alimentos, eles podem fazer parte do dia a dia de vocês num processo de emagrecimento sim, porque quando a gente fala de emagrecimento, a gente fala de déficit calórico. Isso é consumir menos calorias do que o seu corpo gasta de calorias. Então, pra gente hoje viver aqui, né, sobreviver, então andar, treinar, trabalhar, estudar, a gente consome um tanto de calorias durante o nosso dia. Então, vamos dar um exemplo. Eu, Mariana, gasto por dia 1.200 calorias. Então, se eu quero emagrecer, é uma matemática.
Eu preciso consumir menos do que 1.200 calorias do dia. Então minha dieta ela tem que ser pelo menos aí 1.000 calorias. Dentro dessas 1.000 calorias, eu posso trabalhar o pão, o arroz e o feijão. Só que quantidades adequadas e períodos diferentes do meu dia. Então eu não preciso cortar nada disso, e sim adequar como uma dieta mais equilibrada e com quantidades necessárias para o seu processo de emagrecimento. Isso também tem muito a ver com a nossa individualidade. Nem sempre só comer saudável é o que emagrece, e sim o nosso déficit calórico, nossa quantidade de calorias consumida durante o dia. Por isso que a gente consegue, às vezes, até comer um doce de vez em quando, ter o pão, às vezes uma tapioca, coisas que tenham um pouco mesmo do glúten, da farinha ou de uma caloria com carboidrato, mas que a gente tenha essa quantidade certa durante o nosso dia que não atrapalhe no processo de emagrecimento. Agora, existem algumas estratégias alimentares que favorecem e que aceleram o seu processo de emagrecimento, como a cetogênica, como a Carb Cycle, que aí a gente retira um pouco desses alimentos durante um processo de curto prazo, tá? Isso não é estilo de vida, e sim estratégias que auxiliem vocês nesse processo de emagrecimento. Uma outra coisa é comer de 3 em 3 horas. É o que favorece o nosso emagrecimento? Gente, não tem regra fixa, tá? O comer de 3 em 3 horas, ele vem muito por uma reeducação alimentar daquele paciente. Tem pacientes que, vamos dar exemplos aqui para ficar mais prático, que comem 3 vezes por dia. Eu tomo café da manhã, almoço e janto, tá? Não come de 3 em 3 horas, certo? E aí, para ele sair dessa zona que o metabolismo dele acostumou, com tudo que ele come, com as horas que ele come, é sim necessário a gente deixar ele comer de 3 em 3 horas, para que determinados alimentos entrem com mais frequência e o seu corpo se adapte com uma outra forma de se alimentar. E não só isso, quando você entra num processo de emagrecimento, as suas calorias reduzem, as suas quantidades reduzem e você pode passar fome, né? Que a gente fala, porque aí você estava consumindo uma caloria ou uma quantidade de alimentos antes de iniciar esse processo, que quando você vai iniciar, você vai sentir fome em qualquer período do seu dia. E se a gente coloca de 3 em 3 horas, isso favorece, porque aí você tomou o seu café da manhã, quando você começa a sentir um pouquinho de fome, porque já está reduzido, você inclui uma fruta, então 3 em 3 horas. Aí você almoça, aí você toma um café da tarde, aí você faz às vezes até um lanche da tarde lá pelas 18 e também janta lá perto das 9. Ou não, se é uma pessoa que janta mais cedo, ela vai jantar umas 6, 7 horas e não come mais. Ou você dorme muito tarde, aí você inclui de novo, quando for umas 9, 10 horas, algum alimento para que não vá dormir com fome. Então sim, esse processo de 3 em 3 horas, aí seria necessário. Mas se uma pessoa que já come durante o dia inteiro, né, já tem uma rotina mais equilibrada, a gente tem o jejum intermitente, como exemplo. A gente vem com horas sem se alimentar para quebrar essa regra das 3 em 3 horas que o seu organismo já se adaptou. Então, não existe regra fixa. E sim, comer de 3 em 3 horas, às vezes até de 2 em 2, 4 em 4, ou então fazer um jejum intermitente, tudo é válido num processo de emagrecimento. Vai depender da rotina da pessoa, do como essa pessoa se alimenta e para ser encaixado no dia a dia dela. Uma outra polêmica, mas que tem um sentido bem importante, é sobre glúten. O glúten engorda e precisa ser cortado do nosso dia a dia? Não precisa ser cortado, gente. Tudo isso também envolve a sua rotina e o como você pode ter uma intolerância ao glúten ou até uma alergia, que é a doença celíaca, né? A gente tem que entender o que acontece com o seu corpo em relação ao glúten e também ver se você tem ou alguma doença ou alguma intolerância, ou então também a síndrome do intestino irritável, que aí são vários componentes que te ajudam a realmente tirar o glúten do seu dia a dia. Mas isso é bem específico. No seu dia a dia, para um processo de emagrecimento, é lógico que a gente pode procurar fontes melhores, mas não que o glúten é quem engorda, e sim, de novo, fontes e quantidades de determinado alimento. Mas hoje, o que eu vejo dentro do meu consultório?
o glúten, ele tem sim sido muito intolerante para a maioria das pessoas. Porque aí você consome muito pão, né? Aí tem. O glúten, na verdade, vem de farinha de trigo, que é o trigo, centeio e cevada, tá? E aí, se tudo com esses determinados alimentos você consome em excesso, tá causando uma intolerância nas pessoas. E ele pode causar uma inflamação. Então, às vezes, você tem uma distensão abdominal, um empachamento, uma constipação ou até uma diarreia com determinados alimentos com glúten. E isso vai favorecer uma inflamação e também travar um pouco o processo do seu emagrecimento. Mas isso, gente, é para essas pessoas. Não como regra, mas para alguns determinados indivíduos, o que vai acontecer com o glúten? Nada. Você pode consumir normal, que às vezes é o seu pãozinho, né? Principalmente, que é o que a gente fala de glúten. Se eu consumo um pão e se eu vou fazer algum lanche com rapidez, ou às vezes um lanche natural, é onde você vai consumir o glúten. Para quem consome alguns pães com centeio, ok? Ou então quem vem da cevada, né? Quem vem de uma cerveja, de uma bebida alcoólica, que aí não é só também a cevada que é o glúten, e sim o álcool que também te inflama. Então tudo administrado com quantidades adequadas durante o seu dia, então mais equilibrado, pode sim ter o glúten, assim como eu falei lá atrás sobre pão, se a gente precisa cortar. Então o glúten é a mesma coisa. Mas reparem, se você, até comenta aqui comigo, dá o like aí se você gosta desse vídeo, sobre esses conteúdos que eu coloco aqui para vocês. Se você já sofre com alguma intolerância ao glúten, isso é muito importante e a gente pode vir com outros conteúdos mais específicos do glúten para vocês. O açúcar é o grande vilão? A gente precisa realmente tirar ele total do nosso processo de emagrecimento? Aí, gente, eu já venho com um mito, meio que desmistificando e concordando. O açúcar, sim, ele é um alimento, um nutriente que sim trava o nosso processo de emagrecimento, tá? Por quê? Porque na maioria das pessoas não conseguem equilibrar essa quantidade de açúcar durante o nosso dia. Porque o açúcar, você não lembra só do açúcar que você põe no café. Às vezes você quer adoçar um suco, adoçar um chá. Não é só com esse açúcar de adição. E sim o açúcar que você consome principalmente em doces, tá? Eu vou falar de alguns açúcares embutidos aqui num processo de emagrecimento e com alimentação saudável, mas primeiro eu quero falar sobre esses alimentos sim. Que é quando vocês falam de um processo de emagrecimento, vocês ficam morrendo de medo de tirar o doce. Ai, meu problema é o doce porque eu adoro açúcar, porque eu gosto de um doce após o almoço, após o jantar, o final de semana. Então, nesse quesito, o açúcar ele vai ser um problema para você, vai travar. Mas se você souber adequar ele durante o seu dia ou durante o seu processo de emagrecimento, então eu posso comer doce de vez em quando, com quantidades menores. Eu posso comer um doce no final de semana, com uma quantidade adequada. Eu não preciso tirar ele totalmente da minha vida, mas eu sim preciso reduzir ele com quantidades bem equilibradas durante o seu processo de emagrecimento. Porque o açúcar, além dele ser prejudicial à saúde, ser um alimento ou nutriente que pode te inflamar, ele também tem altas calorias. E aí, às vezes num prato de comida que você vai consumir e tinha lá 500 calorias, em pequenas porções do açúcar ou de um doce, você já atingiu aquele prato inteiro. E aí você fica sem se alimentar durante o seu dia para suprir aquelas calorias que você consumiu por uma pequena quantidade com açúcar, né? Então, não preciso tirar da minha vida total, mas eu tenho que adequar ele na minha rotina. E mais ainda uma coisa, ele é um nutriente que não só inflama, como ele vicia. Aí a gente vai entrar numa parte que é bem importante. Por quê? Pode ver que essa vontade de doce que vem após o almoço, essa vontade de doce após o jantar, eu preciso dele. Então o açúcar ele é viciante, que enquanto você der para o seu corpo o modo como ele pede, ele nunca vai estar apto a viver sem esse açúcar por períodos, né? Mesmo que às vezes no final de semana você consuma. O açúcar você quer todo dia. Todo dia você quer um pouquinho, nem que seja um quadradinho de chocolate. Então é muito importante a gente saber falar não para o nosso organismo, para essa dependência. Então acho que fica aí também uma dica
para vocês se autoavaliarem sobre o açúcar e o quanto ele pode prejudicar o seu processo de emagrecimento ou não. Mas, sempre lembrando que tudo, quantidade e equilíbrio pode fazer parte, sim, do seu processo de emagrecimento. E aqui agora vai um bônus para vocês, que inclusive ontem eu tive uma paciente no consultório falando sobre isso e achando que estava sendo o máximo, né? Suco detox emagrece. Gente, não tem nada a ver que aquele suco detox que você pôs o abacaxi, massa verde, laranja, couve, rúcula às vezes, salsinha, gengibre. Sim, um suco maravilhoso para a saúde, saudável, com componentes bons e que podem fazer parte do seu processo de emagrecimento. Porém, ele não emagrece, tá? A não ser que você só consuma suco detox durante o seu dia inteiro. Aí você vai emagrecer mesmo. Mas não. Ele, como substituição do seu café da manhã, ele pode te auxiliar, porque ele tem coisas muito boas, nutrientes bons, com muita fibra, e aí você pode substituir aquilo que você iria consumir de calorias pelo suco detox. Ponto. Tá? Mas não é ele que tá te fazendo emagrecer, e sim essa troca de calorias e, lógico, com componentes bons. É óbvio que se a gente for falar de um pão ou de um suco detox, eu vou falar que você vai consumir um suco detox nesse processo do que o pão, né? Mas ele não é. Se você não mudar a sua rotina durante o dia, as suas calorias sendo quantidades corretas durante esse processo, você não vai emagrecer. Tá? Com o suco detox você não vai emagrecer. Agora, se você coloca o suco a seu favor, num processo equilibrado do seu dia, com contagem dessas calorias, ele vai ser muito bem-vindo no seu processo de emagrecimento. E eu falo isso porque tem pessoas que acham que só colocar o suco detox durante o dia e continuar a vida como tava, não mudar nada das outras coisas, né? Não fazer uma atividade física, não consumir a quantidade adequada de água, não deixar suas calorias exatas do dia, vai emagrecer. Então, não. Seja uma reeducação alimentar, veja um plano alimentar adequado para você e sim, deixe o suco detox junto para melhorar a sua saúde e também melhorar esse processo seu de emagrecimento. Então agora ficou mais fácil de vocês conseguirem realizar esse processo com mais tranquilidade. Se foi importante para vocês esses mitos da nutrição num processo de emagrecimento e se tem alguém aí perto de vocês que precisa saber muito sobre isso, compartilha com uma amiga, com um amigo que precisa. Se inscreve aqui no meu canal, que vão ter muitos conteúdos bons e sempre buscando a sua melhor versão. Então, não esquece, se inscreve no canal, comenta e compartilha.